Em uma sala de aula tensa na escola secundária Jankeng número 2, um quadro negro anuncia que falta apenas um dia para o exame unificado. O professor da classe, Qin Fan, dá as instruções finais. Ele orienta os alunos do exame de artes liberais a prepararem um material de papelaria IR e faz um lembrete mais sério aos que farão o exame de artes marciais para prepararem o equipamento de combate IR e armas. O professor Chen Fan então alerta sobre o risco mortal do exame de admissão para artes marciais, aconselhando fortemente que qualquer aluno com habilidade desperta abaixo do nível D não o faça. De seu assento, um aluno chamado Xu Jingming sorri, sentindo que o aviso do professor é direcionado a ele. Ele pensa consigo mesmo que transmigrou para este mundo chamado Estrela Azul, tecnologicamente semelhante ao seu antigo, mas habitado por feras sanguinárias ferozes. Para combater isso, alguns humanos despertaram superpoderes. Neste mundo, as pessoas podem despertar várias habilidades aos 16 anos, classificadas em uma escala de F a S, embora a maioria desperte habilidades entre F e D. Ao considerar seu próprio poder, um pequeno raio de eletricidade aparece. Ele revela que sua habilidade é uma eletricidade fraca de nível E, notando com desapontamento que seu poder é comparável apenas a um bastão de choque simples. Enquanto Xu Jinming reflete, um colega loiro, Wang Tian, bate em sua carteira. Ele pergunta zombeteiramente se Xu Jinming ainda planeja fazer o exame de artes marciais, chamando-o de lixo de nível E, que só envergonharia a escola. Wang Tian sugere que ele escolha artes liberais e oferece um futuro como pequeno funcionário em sua empresa. Antes que Xu Jinming possa responder, uma colega, Lin Ting, levanta-se e diz a Wang Tian para cuidar de sua própria vida. Irritado, Wang Tian zomba dela e promete mostrar quem é o melhor durante o exame. Ao se afastar, ele lança um comentário cruel, prevendo que Xu Jinming morrerá no campo do exame. Após Wang Tian sair, Lin Ting se vira para Xu Jinming com preocupação, aconselhando-o a ignorar as palavras de Wang Tian e sugerindo que mudar para artes liberais pode não ser uma má opção. Xu Jinming a ouve em silêncio com uma expressão indecifrável. Perdido em pensamentos, Xu Jinming olha para seu formulário de inscrição do exame unificado do Grande Xia, que lista sua habilidade elemental de nível E. No reino do Grande Xia, a educação é dividida em artes liberais e marciais. Aqueles com habilidades de baixo nível podem escolher artes liberais para uma vida comum, enquanto o caminho das artes marciais é muito mais perigoso. Os alunos devem entrar em uma área designada e lutar até a morte contra feras ferozes para passar. Apenas sobrevivendo, podem esperar entrar em uma universidade de usuários de habilidades, onde, com anos de treinamento, até uma pessoa sem classificação pode se tornar um usuário de habilidades verdadeiramente poderoso. Xu Jinming entende por que seu professor e Lin Ting estão preocupados, sabendo que temem o que pode acontecer se ele fizer o exame. No entanto, ele também reconhece que não pode escapar da ameaça constante das feras. Esse pensamento desencadeia uma memória dolorosa de uma onda de feras de seu passado, onde ele, criança, chorava ajoelhado sobre os corpos sem vida de seus pais. A memória fortalece sua determinação. Ele não quer ser impotente novamente. Com determinação, ele levanta seu formulário de inscrição e declara firmemente que ainda escolherá o exame de artes marciais. Ao pôr do sol, Xu Jinming está em um ginásio de treinamento, praticando incansavelmente com uma lança longa. Ele canaliza sua habilidade elétrica na arma, fazendo com que raios azuis crepitassem ao longo dela. Com um grito, ele executa um golpe poderoso, mas o treinamento intenso logo o deixa exausto. Ele solta um grande bocejo reclamando do cansaço e desaba no chão, com a lança caindo ao seu lado. Deitado, ele reflete sobre seu treinamento. Há 2 anos e meio pratica com a lança, mas sua proficiência ainda é de nível iniciante. Ele comprou uma técnica de lança chamada Tempestade de Raios por 300 mil, o que acredita torná-lo um pouco mais forte que outros despertos comuns de classe E. Enquanto está deitado, um pensamento sombrio cruza sua mente. Ele sabe que a taxa de mortalidade para alunos abaixo da classe D no exame aumenta a cada ano. Esse pensamento fortalece sua determinação. Para entrar em uma universidade de espertos, ele deve estar preparado para lutar com tudo o que tem. Ele se levanta e se aproxima de uma máquina, cerrando o punho. Ao aproximar a mão do painel da máquina, uma interface holográfica azul surge, exibindo Sistema ativando. Os olhos de Xu Jinming se arregalam de choque enquanto ele tenta compreender o que está acontecendo. A ativação do sistema termina, e uma nova mensagem pergunta se ele deseja reivindicar o pacote de presente para iniciantes. Ainda no chão, ele percebe que isso pode ser o lendário sistema de trapaça para transmigradores. Seu choque se transforma em excitação, e um largo sorriso se espalha por seu rosto enquanto ele se pergunta o que o pacote contém. O sistema revela imediatamente o conteúdo,
uma super habilidade de Rank S e 200 pontos de habilidade. Ele fica momentaneamente sem palavras. Uma habilidade de Rank S é extremamente rara. Em um grande país como Chihuahua, uma pessoa com essa habilidade é imediatamente recrutada pelas melhores universidades e cultivada para se tornar um powerhouse. Xu Jinmin fica atônito com sua incrível sorte. A revelação o enche de esperança, percebendo que, embora tenha nascido como lixo de Rank E, esse sistema lhe dá a chance de mudar seu destino. Com um sorriso determinado, ele estende a mão, crepitando com sua antiga eletricidade fraca, e diz, reivindicar, aceitando o presente sem hesitação. Imediatamente, 3 janelas do sistema aparecem. O pacote de presente para iniciantes é reivindicado, 200 pontos de habilidade são creditados, e o sistema começa a distribuir sua nova habilidade de Rank S, Trovão Divino da Nuvem Púrpura. O poder surge diretamente em seu coração, em um processo extremamente doloroso. Uma imensa energia explode de dentro dele enquanto raios púrpuras violentos atravessam seu corpo, rasgando sua camisa. Uma barra de progresso aparece, subindo lentamente enquanto a energia explode, destruindo o interior da sala. A explosão é tão poderosa que estoura a janela do apartamento. A comoção é notada na rua abaixo. Uma mulher aponta para a energia estranha e seu filho pergunta o que está acontecendo. Um jovem faz uma ligação frenética, pedindo que chamem os bombeiros para a criança da família Xu. Dentro do apartamento, Xu Jinming se contorce em agonia, enquanto a integração ultrapassa 50%. Nas ruas, as pessoas olham para cima, enquanto o céu escurece de forma ominosa. Acima do apartamento, um dragão colossal formado por raios azuis crepitantes se materializa. O evento atrai indivíduos poderosos. Um homem em um arranha-céu se pergunta se uma fera poderosa está invadindo, enquanto um comandante militar ordena que a terceira legião de Jiangcheng entre em alerta máximo. De volta ao apartamento, o dragão de raios gira no céu antes de mergulhar, canalizando sua imensa energia no corpo de Xu Jinming. Ele solta um grito final, enquanto a barra de progresso do sistema salta para 100%. A luz e a dor desaparecem, substituídas por uma mensagem simples: transformação de habilidade concluída. A energia avassaladora diminui, deixando Xu Jinming em sua sala de treinamento devastada. Ele cerra o punho lentamente, sentindo o imenso poder que agora comanda. Eletricidade azul e púrpura potente crepita ao redor de sua mão. Um sorriso confiante se espalha por seu rosto. Ele reconhece que essa habilidade de Rank S está em um nível completamente diferente. Ele pensa que sua antiga habilidade era como um bastão elétrico, mas esse novo poder parece forte o suficiente para destruir uma pessoa com um único golpe. Sua excitação diminui ao ver a destruição. As janelas estão quebradas e as paredes rachadas. Ele pensa que a comoção foi um pouco grande demais, mas sente alívio por ter conseguido controlar parte da energia. Ele então se lembra da outra parte de sua recompensa, os 200 pontos de habilidade, e se pergunta em voz alta para que servem ao tocar na interface do sistema. O sistema explica que os pontos de habilidade são obtidos ao matar feras ferozes e podem ser usados para aumentar seus níveis e habilidades. Um sorriso travesso retorna ao seu rosto. Ele expressa sua satisfação com o sistema de trapaça simples e pede para abrir o painel do sistema. Uma tela de status detalhada aparece, exibindo seu novo perfil, seu nome, seu nível como desperto não ranqueado, sua nova habilidade de Rank S, Trovão Divino do Céu Púrpura, e seus 200 pontos de habilidade disponíveis. Com o exame unificado a apenas um dia de distância, os olhos de Xu Jinming brilham. Ele sabe que deve usar esses 200 pontos sabiamente para maximizar seu poder de combate. Raios crepitam ao redor de sua mão, enquanto ele instrui o sistema a alocar os pontos para ele. Xu Jinming decide usar seus pontos de forma lógica, raciocinando que todas as habilidades vêm do corpo e do espírito humano. Ele escolhe fortalecer esses dois atributos primeiro. Enquanto o sistema processa os pontos, suas estatísticas de físico e espírito aumentam rapidamente. Uma onda de energia púrpura, escura, explode e gira ao seu redor. Ele parece um pouco atordoado, maravilhado com a sensação de sua energia vital e pensamentos sendo aprimorados. Cerrando o punho, ele sente o novo poder dentro dele. Ele dá um soco de teste, e um vórtice de raios azuis e púrpuras explode de seu punho, uma demonstração de poder muito além do que ele podia fazer antes. Ele olha para sua mão, cercada por energia crepitante, e entende que, ao aumentar seus atributos básicos, seu controle sobre suas habilidades de combate e poderes também será mais forte. O painel do sistema confirma a atualização, mostrando que seu físico agora é 141 e seu espírito é 160. Ele explica que cada ponto de habilidade equivale a 0,2 unidades de energia vital ou energia espiritual. Um sorriso confiante se espalha por seu rosto. Ele acredita que com sua força atual, entrar em uma universidade de desperto será fácil.
mas ele se pergunta como se compara agora aos outros 700 mil candidatos da província, especialmente os gênios treinados desde a infância. Decidimos descobrir, ele chuta sua lança do entulho no chão. Ao pegá-la e jogá-la sobre o ombro, ele resolve ir ao ginásio de artes marciais para testar seus novos níveis de poder. Enquanto se prepara para sair, a porta de seu apartamento é subitamente arrombada. Uma equipe de 3 bombeiros irrompe, pronta para combater o incêndio, deixando Xu Jinming atônito. O bombeiro líder, parecendo confuso pela ausência de fogo, explica que receberam uma chamada sobre um incêndio neste local. De pé na sala destruída, Xu Jinming explica calmamente que a comoção foi causada por seu treinamento de habilidade e que agora está tudo bem. O bombeiro líder aceita a explicação, sabendo que incidentes com indivíduos despertos são comuns. Ele comunica por rádio para sua equipe recuar. Ao sair, ele olha para Xu Jinming com admiração, pensando como a geração mais jovem é formidável por causar tal comoção apenas treinando. Pouco depois, o caminhão de bombeiros parte. Enquanto Xu Jinming, agora com seu uniforme escolar e carregando sua lança, caminha pela rua, um vizinho que ele chama de Tio Yang pergunta se ele está bem após o incêndio. Xu Jinming o tranquiliza, dizendo que está tudo sob controle. Notando a lança, o vizinho elogia sua dedicação, praticando o mesmo com o exame no dia seguinte. A história explica que os ginásios de artes marciais são importantes neste mundo. Para avançar, um desperto deve treinar seu físico e espírito. Os ginásios oferecem locais de treinamento essenciais, já que nem todas as famílias podem pagar por uma sala de treinamento particular. As 2 cadeias de ginásios mais famosas são Trovão e Urso Brutal. Xu Jinming chega ao ginásio de artes marciais Trovão. A narração explica que o ginásio Urso Brutal é caro, voltado principalmente para estudantes de famílias ricas. O ginásio Trovão, no entanto, é gratuito para todos os estudantes do ensino médio, tornando-o muito popular. Dentro do ginásio lotado, Xu Jinming vê um rosto familiar em um grupo de estudantes. A garota com cabelos longos e pretos e olhos vermelhos é Tanji, sua prima. Ele se aproxima e pergunta por que ela está no ginásio Trovão. Surpresa ao vê-lo, Tanji responde que veio com uma amiga. Xu Jinming se despede educadamente, dizendo a Tanji e seus amigos para continuarem a visita enquanto ele segue para a sala de treinamento. Ao se afastar, Tanji o observa, pensando que ele parece um pouco diferente. Sua amiga alegre Xiaoya fica imediatamente encantada com a aparência de Xu Jinming, chamando-o de bonito e perguntando a Tanji quem ele é. Tanji explica que é seu primo, Xu Jinming, também aluno do 3º ano que fará o exame de artes marciais amanhã. Xiaoya se derrete, dizendo que ele seria um ótimo namorado. Um amigo homem a provoca por se apaixonar, e ela concorda entusiasticamente. Ouvindo isso, Tanji decide trazer sua amiga de volta à realidade. Ela revela que a habilidade desperta de Xu Jing é apenas de rank E. A notícia destrói a fantasia de Xiaoya, que exclama, que pena. O amigo homem sorri, comentando que é louvável alguém com uma habilidade de rank E fazer o exame de artes marciais. Tanji, no entanto, parece preocupada, dizendo, coragem não significa nada quando o risco é tão alto. Mudando de assunto, Tanji lembra ao grupo que eles estão ali para visitar o ginásio. Xiaoya concorda, mencionando que passou todo o ensino médio no caro ginásio Urso Brutal e sugere que relaxar antes do grande exame é uma boa ideia. Enquanto isso, Xu Jinming encontra uma sala de treinamento vazia. Ele fica diante de um grande alvo redondo com sua lança. Ao segurá-la, ele nota que ela parece muito mais leve. Ele percebe que a lança não mudou, seu próprio corpo ficou muito mais forte. Ele considera que essa arma antiga pode não ser mais adequada, mas com o exame amanhã, não há tempo para encontrar uma nova. Ele decide primeiro testar sua força física máxima sem sua habilidade de raio. Ele respira fundo, aperta o punho na lança e a empurra para frente. A arma atinge o centro do alvo com uma força incrível, deixando uma teia de rachaduras no alvo de treinamento avançado. Um display digital acima pisca o número 321. O equipamento da sala é feito de um metal de memória especial, que se repara automaticamente. Xu Jing fica impressionado. Sua força física pura dobrou. Ele sabe que a saída mais forte para um desperto não ranqueado normal é de cerca de 100 calorias, tornando sua força base excepcional. Satisfeito, ele decide testar sua nova habilidade de rank S. Seus olhos brilham em azul enquanto ele se prepara para canalizar o trovão divino do céu púrpura. Arcos de raios púrpura e azul crepitam ao redor de seu corpo. Com um salto poderoso, ele golpeia o alvo com a lança, criando uma explosão massiva de energia elétrica. Ele olha para a nova leitura. Incríveis 3.021 calorias. Xu Jinming está empolgado com o quão poderosa é sua habilidade de rank S. O padrão para um desperto de primeiro nível é apenas 1.000 calorias. O fato de ele, ainda não ranqueado,
Conseguir liberar um ataque comparável a um desperto de primeiro nível intermediário mostra seu novo potencial. Mas ele não terminou. Com raios ainda crepitando ao seu redor, ele declara que esse não é seu limite. Ele decide usar seu movimento mortal, uma técnica que combina sua força aprimorada, sua habilidade e suas habilidades de combate em um único golpe. Ele canaliza toda a sua energia na lança, que fica coberta por raios púrpura intensos. Ele balança a lança em um arco amplo. Quando a ponta da lança se aproxima do alvo, os raios se condensam em uma esfera brilhante de poder. Com um grito feroz de quebre, ele libera o ataque. A lança conecta, resultando em uma explosão massiva de energia púrpura que engole completamente o alvo. A força do ataque envia uma onda de choque por todo o ginásio de artes marciais. No estádio principal, os estudantes são sacudidos, com um gritando se era um terremoto. No andar da sala de treinamento, Tanji, Xiaoya e seus amigos perdem o equilíbrio. O amigo homem reconhece as flutuações de energia poderosas, afirmando que são de nível de um verdadeiro desperto. Eles se perguntam se um novo estudante de ensino médio de nível desperto acabou de surgir, já que todos os conhecidos treinam no outro ginásio. Movida pela curiosidade, Tanji diz que eles deveriam ir ver. O grupo segue o rastro de energia pelo corredor. Ao virar uma esquina, eles se deparam com Xu Jinmin, que está deixando a área com a ponta de sua lança agora embrulhada em um pano. Tanji o chama, surpresa por vê-lo ali. Xu Jinmin diz calmamente que está indo para casa se preparar para o exame, sem dar nenhuma pista do poder que acabou de usar. Seu amigo deseja boa sorte, mas descarta o grupo, apontando para a sala de treinamento que Xu Jinmin acabou de deixar, dizendo que a energia veio dali. O grupo se aproxima da porta e, ao espiar dentro, vê uma cena de devastação total. O alvo de metal de memória avançado foi completamente destruído e a parede reforçada atrás dele é uma enorme cratera de escombros. A sala inteira está um caos. Tanji, Xiaoya e os outros só conseguem olhar em choque, incapazes de compreender o nível de poder destrutivo que acabou de ser liberado em uma sala de treinamento de ensino médio. Olhando para a destruição, Xiaoya exclama que até o metal de memória avançado foi destruído, o que exigiria um ataque incrivelmente intenso. Ela se pergunta se algum estudante de ensino médio em sua cidade, Jiang Tianjin, é realmente tão poderoso. O amigo de cabelo castanho descarta a ideia, tocando a borda da cratera. Ele diz que a energia residual parece violenta demais para um estudante de ensino médio e teoriza que foi um usuário de habilidade de segunda ordem poderoso que entrou por engano no andar dos estudantes. Outro amigo concorda, acrescentando que nem um gênio da capital provincial poderia fazer isso, tornando impossível que tal pessoa esteja em sua pequena cidade. Xiaoya, no entanto, sugere uma teoria diferente. Ela aponta que a única pessoa que viram por perto foi Xu Jinming e sugere, animada, que ele pode ser um super gênio escondido. Seus amigos ridicularizam a ideia, com perguntando se ela anda lendo muitos romances. O outro aponta que Xu Jinming é um usuário conhecido de classe E, que teria sorte de ter uma força de ataque de 300. Seu amigo oferece uma explicação mais lógica, sugerindo que o usuário poderoso simplesmente saiu pelo outro corredor. Ele se vira para Tanji, que estava em silêncio, e pergunta sua opinião. Tanji responde simplesmente, talvez. Avançando para inspecionar o dano, ela passa a mão pela parede destruída e nota que as marcas de impacto parecem ter sido feitas por uma lança longa. A imagem de seu primo com sua lança passa por sua mente. Uma suspeita profunda se forma, e ela silenciosamente se pergunta se Xu Jinming fazer o exame de artes marciais é realmente ele superestimando suas habilidades. O dia seguinte é claro e brilhante, o dia do exame de artes marciais. Dezenas de ônibus chegam a um local fortificado enorme, deixando estudantes armados com várias armas. Entre eles está Xu Jinming, caminhando com passo calmo e confiante, sua lança no ombro. Os estudantes se reúnem junto a uma cerca alta, olhando para o local do exame com uma mistura de admiração e terror. Um estudante reclama nervosamente, lembrando que os exames anteriores tinham feras muito mais fracas. O consenso é que o exame deste ano será incrivelmente difícil. Enquanto os estudantes compartilham seus medos, uma voz arrogante corta a multidão. Um jovem de cabelos longos com uma grande espada zomba de sua covardia, declarando que qualquer um que não consiga lidar com um rinoceronte unicórnio é inútil, deixando os outros estudantes sem palavras. Perto dali, o melhor amigo de Xu Jin, Liu Ji, pergunta quem é o cara arrogante. Xu Jimin o identifica como Zhou Minyan. Liu Ji explica que Zhou Minyan é um gênio conhecido com uma habilidade de classe B que já avançou para se tornar um usuário de habilidade de primeira ordem, um feito raro para um estudante de ensino médio.
Xu Jinmin olha para o prodígio com um sorriso confiante e um brilho competitivo nos olhos, silenciosamente se perguntando quem é mais forte. De repente, uma voz alta chama a atenção dos candidatos. Um homem de aparência severa, com uma cicatriz, vestido com um uniforme militar, se apresenta como Wong Haiyang, o comandante-chefe do exame. Ele diz que antes do exame começar, revisará as precauções importantes. De pé em um veículo militar, o comandante Wong Haiyang anuncia que o exame durará 12 horas, das 9 horas às 21 horas. Ele aponta para a vasta cidade em ruínas que serve como local do exame, explicando que ela é dividida em 4 zonas: externa, central, interna e núcleo. Os estudantes ganham pontos matando feras, com a pontuação aumentando com base no rank e força da fera. A expressão do comandante fica grave ao dar seu aviso final. Ele diz que a área do núcleo é como uma questão bônus, destinada apenas aos melhores estudantes, e exorta todos a agirem de acordo com suas habilidades e não arriscarem suas vidas tolamente por uma pontuação mais alta. Ouvindo o comandante, Xu Jinmin reflete sobre suas próprias habilidades. Antes de seu aumento de poder, ele estaria limitado à área externa, mas agora, cheio de poder e ambição, ele está determinado a avançar profundamente na área interna e talvez até desafiar a área do núcleo. Um anúncio é feito para os estudantes pegarem seus suprimentos para o exame. Xu Jinmin e seu amigo se aproximam de seu professor, Chen Fan, que está distribuindo mochilas táticas. Xu Jinmin recebe sua mochila, que contém um smartwatch para rastrear pontos, uma mochila com barras de energia, uma bebida, um kit médico e uma bola de segurança que pode criar uma grade de alta voltagem para afastar feras. Enquanto o professor Chen Fan entrega os suprimentos a Xu Jinmin, ele oferece um último conselho. Ele lembra a Xu Jinmin que sua vida é mais importante do que qualquer coisa, mesmo que usar a bola de segurança termine o exame mais cedo. Xu Jinmin agradece respeitosamente seu professor. Nesse momento, uma voz familiar chama seu nome. Ele se vira e vê sua colega de classe, Lin Qin, correndo em sua direção. Ela gentilmente oferece a ele um lugar em sua equipe. Com ela está o presidente da classe, Liu Qin, um usuário de classe C que diz que protegerá Xu Jinmin na sala de exames. No entanto, outro estudante se opõe, argumentando que o exame é uma competição séria. Ele reclama que aceitar um estudante de rank E como Xu Jinmin prejudicará suas chances de obter uma pontuação alta. Outro colega de equipe concorda com raiva, acusando Liu Qin de mudar o plano. Os dois opositores deixam claro que não querem carregar um fardo. Os insultos enfurecem o amigo de Xu Jinmin, Liu Ji, mas Xu Jinmin o segura calmamente. Com um sorriso educado, Xu Jinmin recusa a oferta. Ele diz a Liu Qin e Lin Qin que aprecia a gentileza deles, mas planeja entrar sozinho. Uma preocupada Lin Qin aceita relutantemente sua decisão, pedindo que ele tenha cuidado. O estudante que reclamou dá um sorriso debochado e sugere que eles procurem o poderoso Huan Tian para formar equipe, soltando uma risada zombeteira enquanto se afastam. Xu Jinmin os observa partir com um sorriso confiante. Ele pensa que é mais do que capaz de obter uma pontuação alta sozinho. Um anúncio ecoa, declarando o início oficial do exame. Uma frota de drones sobe ao céu, pronta para transmitir o evento ao vivo. Os enormes portões se abrem e uma multidão de estudantes avança para a cidade em ruínas, gritando seus objetivos. Entre a multidão estão Tang Ti e seus amigos, uma garota de aparência determinada com uma espada grande e o principal concorrente, Joy Mingyang, que usa sua habilidade de vento para saltar à frente do grupo. Em contraste, Xu Jinmin permanece calmo. Ele dá um único passo, depois começa a correr em um ritmo constante, com sua lança em mãos, pensando que o exame finalmente chegou e ele está pronto. Enquanto corre, ele toca seu relógio inteligente. Uma tela holográfica confirma sua identidade e exibe as classificações em tempo real. As 3 primeiras posições já estão ocupadas, com Joy Mingyang em primeiro lugar com 7 pontos, seguido por outros 2 estudantes. Xu Jinming olha para o ranking com um sorriso confiante. Ele nota que Joy Mingyang já começou a matar feras, mas a liderança inicial apenas alimenta seu próprio espírito competitivo. Enquanto outros lutam nas áreas externas, Xu Jinming decide por uma estratégia mais ousada. Ele resolve não perder tempo e segue direto para a área central de alto risco e alta recompensa. Ao se aprofundar na cidade em ruínas, ele para de repente. À frente, ele descobre uma cena horrível. O corpo sem vida de outro estudante em uma poça de sangue. Ao lado do corpo, há uma bola de segurança verde não usada, mostrando o quão rápido deve ter sido o ataque. Xu Jinming fica perturbado com a visão. Ele percebe que o estudante nem teve chance de ativar sua última defesa. A dura realidade do exame o atinge, e ele entende o peso dos avisos de seus professores e do comandante. Ele pensa que se não tivesse recebido sua habilidade de classe S ontem,
poderia facilmente ter acabado no mesmo estado. Fortalecendo sua determinação, ele aceita a natureza brutal do exame. Ele se ajoelha ao lado do estudante caído e usa o relógio inteligente do garoto para chamar a retirada do corpo. Ele reflete que as oportunidades sempre vêm com riscos. De repente, ele ouve um barulho próximo. Das sombras de um prédio em ruínas, uma grande pata com garras aparece silenciosamente. Um momento depois, um feroz gato das sombras com olhos roxos brilhantes emerge. Xu Jinming percebe instantaneamente a horrível verdade. As feras deixaram o estudante morto como isca. É uma armadilha, e a fera avança em sua direção. Apesar do salto aterrorizante do gato das sombras, Xu Jinming permanece perfeitamente calmo. A fera rosna ameaçadoramente enquanto ataca com uma velocidade incrível, suas garras sombrias estendidas. Mas Xu Jinming é ainda mais rápido. Com um movimento fluido e casual, ele desvia do ataque, deixando a fera passar por ele. O gato das sombras aterrissa graciosamente, seus olhos roxos brilhantes fixos em sua presa. Sua reputação é bem merecida. Com um corpo ágil, garras afiadas e uma força de mordida de mais de 1000 quilos, é um verdadeiro matador de novatos. Ele solta um rugido feroz, tentando intimidar Xu Jinming. Enquanto enfrenta a fera, Xu Jinming pensa no que torna essas criaturas tão perigosas. Ele sabe que feras ferozes têm uma aura aterrorizante e especial, que pode paralisar suas presas com medo. Ele ouviu dizer que a maioria das pessoas despertas, ao enfrentar uma fera feroz pela primeira vez, fica impotente sob essa pressão, incapaz de usar nem 30% de sua força enquanto espera ser morta. Ele pensa em como famílias ricas contratam guarda-costas para levar seus filhos ao deserto desde jovens, para se acostumarem com essa aura, um privilégio que ele nunca teve. Sabendo que esta é sua primeira batalha real contra uma fera feroz, ele prepara sua lança enquanto o gato das sombras avança novamente. A fera encurta a distância instantaneamente, com a boca escancarada. Mas Xu Jinming mantém sua posição, completamente inabalado. Arcos de raios roxos crepitam ao longo de sua lança enquanto ele canaliza seu poder. Em um único movimento rápido, ele empurra a lança para a frente. A ponta, infundida com raios, perfura a cabeça do gato das sombras, matando-o instantaneamente. Ele olha para a criatura morta com uma expressão pensativa. Ele percebe que a aura intimidadora da fera não teve efeito sobre ele. Um momento depois, uma janela holográfica azul aparece em seu relógio inteligente, confirmando a morte. Matou uma fera feroz não classificada, um gato das sombras, pontos de habilidade mais 3. Uma nota explica que as feras ferozes são classificadas de 1 a 9, e aquelas abaixo do rank 1 são não classificadas, correspondendo a pessoas despertas humanas não classificadas. Xu Jinming olha o mapa do local em seu relógio. Ele considera que matar feras lhe concede pontos de habilidade, mas parece desanimado com a pequena recompensa, pensando que feras não classificadas dão muito poucos pontos. Percebendo que é imune à aura intimidadora das feras ferozes, Xu Jinming conclui que não há sentido em perder tempo na área externa. Ele resolve chegar à área central mais perigosa, o mais rápido possível. Ele começa sua jornada mais fundo no local do exame. Abrindo um caminho sangrento pelas feras não classificadas, ele mata sem esforço gatos das sombras, porcos de pelo de ferro e criaturas semelhantes a lobos, ganhando de 3 a 5 pontos de habilidade com cada morte. No entanto, ele identifica uma falha em sua abordagem. Embora tenha ganhado pontos de habilidade, ele reconhece que falta experiência real de combate. Sua nova habilidade de rank S é tão poderosamente avassaladora que mata feras não classificadas instantaneamente, impedindo-o de aprimorar suas habilidades de luta. Ele também considera o alto custo de energia de seu novo poder. Ele sabe que habilidades de rank mais alto consomem mais energia. Diferentemente de sua antiga habilidade de rank E, que poderia durar horas, ele não consegue manter seu poder de rank S em força total por nenhuma hora. Com o exame durando 12 horas, ele entende que não pode desperdiçar energia antes de chegar à área central. Ele decide por uma nova estratégia. Ele matará feras ferozes usando apenas sua técnica de lança para ganhar experiência e conservar energia. Justo quando toma essa decisão, uma nova ameaça muito maior aparece. Um formidável rinoceronte unicórnio bípede. A fera massiva ruge e avança, jogando um carro destruído para o lado com sua imensa força. Em vez de recuar, Xu Jinming mantém sua posição e enfrenta a carga de frente. O poderoso impacto do chifre do rinoceronte o lança para trás. Com uma agilidade incrível, Xu Jinming usa o impulso para girar no ar, posicionando-se diretamente acima da fera. Antes que o rinoceronte possa reagir, ele mergulha, aterrissando em suas costas e cravando sua lança profundamente em seu crânio com um único golpe preciso. A fera massiva desaba, derrotada. Respirando levemente, Xu Jinming fica surpreso com a velocidade com que matou, notando que mesmo uma fera poderosa como o rinoceronte não foi um grande desafio. Um pensamento o atinge.
e ele se pergunta se sua técnica de lança avançou para um nível superior sem que ele percebesse. Ele invoca seu painel de sistema, que confirma sua suspeita. Sua técnica de lança subiu para o estágio intermediário, e seus pontos de habilidade aumentaram para 256. Ele conclui que confiar em sua técnica de lança é a maneira mais eficaz de aumentar sua força. Sentindo o quão fluida é a técnica intermediária, ele se pergunta o que aconteceria se aprimorasse ainda mais. Usando seus pontos acumulados, ele decide melhorar sua habilidade com a lança novamente. O efeito é instantâneo. Uma enorme quantidade de técnicas avançadas de lança e movimentos complexos inunda sua mente, integrando-se à sua memória muscular. Ele segura a cabeça, impressionado com o volume de habilidade que acabou de adquirir. Com uma riqueza de novas técnicas, Xu Jinming sente uma onda de confiança. Segurando sua lança, ele se ergue alto entre as ruínas com um sorriso predatório. Ele declara que mal pode esperar para encontrar uma fera feroz de Rank 1 para testar suas novas habilidades. Ao mesmo tempo, em outra parte da área externa, Lin Tin e sua equipe estão se movendo pelas ruas. De repente, Lin Tin para, intrigada. À distância, ela achou que viu uma silhueta familiar. Ela expressa seu pensamento, dizendo que acha que acabou de ver Xu Jinming. Um de seus colegas de equipe descarta a ideia, perguntando se ela está vendo coisas. Ele argumenta que não poderia ser Xu Jinming, pois seria suicídio para alguém com sua força de Rank E estar tão fundo na zona do exame. Lin Tin fica cheia de dúvidas, mas não consegue se livrar da sensação de que viu seu colega de classe. Seus pensamentos são interrompidos quando outro colega de equipe os chama. O grupo corre para encontrá-lo diante do enorme cadáver recém-morto do rinoceronte unicórnio. Eles veem que o sangue nas feridas ainda não está seco, o que significa que foi morto há apenas minutos. Eles examinam a ferida fatal, um ferimento penetrante limpo na cabeça feito por uma arma de cabo longo. Um deles exclama que é uma ferida de lança. As peças se encaixam na mente de Lin Tin. A ferida de lança, o momento e a silhueta apontam para uma conclusão. Ela se pergunta em voz alta se a pessoa que viu poderia realmente ter sido Xu Jinming. O colega cético zomba da sugestão, argumentando que um rinoceronte unicórnio é uma fera que apenas um desperto de Rank C poderia derrotar sozinho. Para resolver a discussão, outro colega sugere que verifiquem o ranking de pontuação. Sem hesitação, Lin Tin ativa o ranking em seu relógio inteligente. Quando as classificações aparecem, seus olhos se arregalam de choque. Lá, na 46ª posição com 256 pontos, está Xu Jinming, da segunda escola secundária. Ela exclama que realmente é ele. Seus colegas de equipe ficam sem palavras, seus rostos mostrando puro descrédito. Eles se recusam a aceitar que o estudante de Rank E que desprezavam está agora no top 50, especulando que deve ser alguém com o mesmo nome. Eles ficam questionando tudo, incapazes de compreender a situação. Enquanto isso, longe do campo de batalha, oficiais e VIPs assistem ao exame em grandes telas. Um espectador comenta sobre a força previsível da primeira escola secundária, que domina os 10 primeiros lugares. Eles destacam Zhou Minjian, classificado em primeiro com 412 pontos, que parece ter garantido o título de melhor aluno de Jiang Chen. Outro oficial se pergunta se ele pode se tornar um dos 100 melhores alunos provinciais, um feito que ninguém da cidade alcançou em anos. Entre os oficiais está Jiang Weishan, diretor do Departamento de Educação de Jiang. Com um sorriso autossatisfeito, ele concorda que Zhou Minjiang é o as da cidade e expressa a confiança de que ele entrará no top 100 provincial. Em seguida, ele se volta para os diretores das primeira e terceira escolas secundárias, elogiando suas instituições. Os diretores agradecem humildemente o diretor. Enquanto elogia as melhores escolas, o diretor Zhang Wen se vira para o diretor da segunda escola secundária, Xiao Yao. Ele diz, de forma condescendente, que sua escola precisa se esforçar mais, notando que o melhor aluno deles está apenas em 18º lugar. O diretor Xiao Yao sua nervosamente, curvando-se e gaguejando em concordância. Por dentro, o diretor Xiao Yao está furioso. Ele sabe que, entre os 50 melhores alunos, apenas 8 são de sua escola. Ele lista mentalmente seus melhores alunos, incluindo Xu Jinming, instando-os a se esforçarem. Um momento depois, ele pausa. O nome Xu Jinming não lhe soa familiar. Ele se pergunta em voz alta quem é esse aluno e por que nunca viu esse nome antes. Ele se vira para o professor ao seu lado, que é Shen Fan, e pergunta sobre Xu Jinming. Ao ouvir que seu supostamente aluno mais fraco está entre os 50 melhores, o professor Shen Fan tem uma reação de choque total, com a boca aberta. Ele leva um momento para se recompor, enxugando o suor da testa. Ele se lembra de que Xu Jinming é um desperto de Rank E e se pergunta se o garoto estava escondendo sua verdadeira força, mas descarta o pensamento como impossível. Ele olha para os monitores com frustração, percebendo que, como apenas os 10 melhores alunos têm feeds de câmera dedicados,
Não há como ele ver como Xu Jinmin está acumulando tantos pontos. Enquanto isso, de volta ao local do exame, Xu Jinmin atravessou a área externa e chegou à área central, uma zona com um nível de perigo muito maior. Ele caminha calmamente pelas ruas, esmagando uma garrafa sob os pés. Parando um momento para comer uma barra de energia, ele observa que o número de feras ferozes diminuiu. Ele sabe que isso ocorre porque as feras classificadas desenvolveram inteligência e senso de território, tornando-as oponentes mais difíceis. De repente, seus sentidos aguçados captam algo. Seus olhos se estreitam enquanto ele anuncia que seu alvo chegou. Um instante depois, uma poderosa fera listrada irrompe por uma pilha de carros destruídos. A criatura é uma fera feroz de primeiro rank, um tigre de lâminas nos braços, nomeado pelas lâminas ósseas afiadas em seus membros anteriores. Xu Jinming mantém sua posição, imperturbável. Ele comenta sobre sua boa sorte, satisfeito por ter encontrado uma fera de primeiro rank tão cedo. Com uma expressão confiante e ansiosa, ele prepara sua lança, declarando que esse oponente poderoso é o teste perfeito para sua técnica de lança recém-atualizada. O tigre de lâminas solta um rugido feroz e avança, suas garras poderosas prontas para atacar. Xu Jinming permanece calmo e composto, segurando sua lança defensivamente. Com um giro gracioso, ele desvia do primeiro salto do tigre, bloqueando habilmente o ataque da fera com o cabo da lança. A força do golpe faz o tigre recuar ligeiramente. Xu Jinming, no entanto, parece completamente indiferente. Com um sorriso confiante, ele pergunta, de forma zombeteira, se esse é todo o poder que uma fera de primeiro nível tem, pensando que seria necessário um rei tigre para fazê-lo se esforçar mais. Sua provocação enfurece a fera, e ele declara que está despachando-a. Xu Jinming parte para a ofensiva, avançando com uma velocidade incrível, sua lança se tornando um borrão, enquanto ele acerta um golpe limpo e profundo no ombro do tigre, tirando o sangue. A fera ruge de dor e fúria, mas Xu Jinming não lhe dá tempo para se recuperar. Mantendo sua postura calma e focada, seu ataque apenas enfureceu ainda mais a fera de primeiro rank. Seus olhos começam a brilhar com uma luz azul esverdeada ameaçadora. Ela se ergue nas patas traseiras, pairando sobre Xu Jinming e soltando um rugido ensurdecedor enquanto se prepara para liberar todo o seu poder. O tigre de lâminas desce suas enormes patas com lâminas em um golpe devastador. Xu Jinming, mostrando reflexos incríveis, esquiva-se do ataque e usa o impulso para girar em torno de um poste de luz próximo, evitando as garras mortais e se posicionando para um contra-ataque poderoso. Aterrissando graciosamente após seu movimento acrobático, Xu Jinming reconhece a tenacidade da fera de primeiro nível. Ele pode ver que, apesar de seus ferimentos, o tigre de lâminas ainda quer lutar desesperadamente. Decidindo encerrar a luta, ele declara que qualquer resistência adicional é inútil. Ele começa a canalizar sua técnica de lança. Ruptura da tempestade de relâmpagos, e um vórtice de energia azul gira ao redor de sua arma. Com um grito de guerra poderoso, ele libera a técnica. Seu corpo se torna um borrão enquanto ele executa um ataque giratório devastador. A energia de sua lança cria múltiplos arcos de luz cortantes. O ataque conecta, e o tigre solta um grito final de agonia enquanto a poderosa técnica rasga seu corpo. A fera massiva desaba no chão, derrotada. Uma notificação aparece imediatamente no relógio inteligente de Xu Jinming, confirmando a morte de um tigre de lâminas de primeiro nível e concedendo-lhe 14 pontos de habilidade. Ele nota com satisfação que os pontos de uma fera de primeiro nível são quase o dobro do que ele ganha de uma não classificada. Uma nova perspectiva surge nele. Ele percebe que, enquanto o local do exame é um lugar de perigo para outros, para ele é um terreno perfeito para subir de nível. Com determinação renovada, ele jura acumular o maior número possível de pontos de habilidade caçando as feras mais poderosas. De volta às arquibancadas do público, a atmosfera está tensa enquanto oficiais e professores observam os rankings ao vivo. O placar mostra que Xu Jinming agora está empatado em 32º lugar com 328 pontos. Um oficial se vira para o professor Shen Fan, perguntando se esse aluno surpreendente é de sua classe. De repente, Shen Fan é o centro das atenções. Outros professores o elogiam, maravilhados que apenas alunos de sua classe entraram no top 50 de sua escola. Eles elogiam seus métodos de ensino. Um Shen Fan envergonhado desvia humildemente os elogios, insistindo que tudo se deve ao trabalho árduo dos próprios alunos. A conversa é interrompida quando alguém grita e aponta para a tela. O ranking de Xu Jinming disparou novamente, subindo para o 25º lugar. Um oficial exclama, incrédulo, que ele de alguma forma ganhou 44 pontos de uma vez. O diretor Jiang Wenshan calcula mentalmente os valores dos pontos, lembrando que uma fera não classificada de pico vale de 6 a 8 pontos, enquanto uma fera de primeiro nível de baixa qualidade vale de 14 a 16 pontos. O diretor Xiao Yao continua o pensamento, seu rosto pálido de choque.
Ele se lembra que a contagem de mortes é atualizada a cada 4 segundos, e uma realização impossível começa a se formar em sua mente. O diretor Jiang Wenshan completa o cálculo impressionante. Em meros 4 segundos, Xu Jinming deve ter matado 5 feras não classificadas de pico ou 3 feras de primeiro nível de baixa qualidade. Um sorriso satisfeito se espalha por seu rosto enquanto ele comenta que esse tipo de desempenho não é visto há anos. Ele se vira para o diretor Xiao Yao e comenta que esse aluno é um prospecto muito bom, perguntando por que nunca ouviu falar dele. O diretor, ainda atordoado, admite que só agora descobriu sobre Xu Jinming e diz que eles terão que perguntar ao professor da sala do garoto. Ele imediatamente convoca um nervoso professor Shen Fan, pedindo que ele explique a situação de Xu Jinming aos líderes, especificamente perguntando sobre seu talento. Diante dos principais oficiais de educação da cidade, um Shen Fan suando gagueja a verdade inacreditável. Xu Jinming despertou uma habilidade de grau E, eletricidade fraca. O diretor fica incrédulo, perguntando se Shen Fan tem certeza de que não se lembrou errado. Shen Fan insiste que tem certeza. Ele acrescenta que aconselhou especificamente Xu Jinming a não participar do exame devido à sua habilidade de baixo rank. O diretor Jiang Wenshan ouve com crescente curiosidade. Ele deduz que, para um aluno com apenas uma habilidade de grau E chegar tão longe, ele deve ter outras qualidades excepcionais. Esse mistério desperta seu interesse. Ele decide esperar, prevendo confiantemente que, com o ímpeto de Xu Jin, ele deve em breve entrar no top 10. Nesse ponto, eles terão o feed de câmera dedicado e finalmente entenderão como ele está fazendo isso. Ele adiciona um aviso severo, no entanto, de que, se o aluno estiver trapaceando, haverá consequências. Justo quando ele termina de falar, tanto o professor Chen Fan quanto o diretor Xiao Yao ficam de olhos arregalados de choque. Uma nova atualização aparece no placar. Xu Jinming fez o impossível e entrou no top 10, agora em 9º lugar. Logo abaixo dele, em 12º lugar, está sua prima Tang Ti. Em outro lugar no local do exame, Tang Ti, agora com orelhas e cauda de gato, está sentada sobre uma fera derrotada. Ela olha para a distância com um sorriso sabedor, agora certa de que seu primo foi quem causou a destruição no salão de artes marciais. O aluno de melhor classificação, Zhou Yiming, também nota o novo nome no placar. Ele observa com alguma surpresa que, com 6 horas ainda restantes, um novo rosto conseguiu entrar no top 10. Ele pensa consigo mesmo que nunca ouviu falar de Xu Jinming antes. Como ele está no top 10, um drone de câmera dedicado é enviado para seguir Xu Jinming. O feed mostra ele matando sem esforço outra fera de primeiro nível com sua lança. Quando a fera cai, uma notificação lhe concede mais 14 pontos. Ele comenta consigo mesmo que a eficiência de matar feras é muito maior na área central. Ele então nota o drone e percebe que deve ter entrado no top 10. De pé sobre sua última vítima, Xu Jin reflete sobre a natureza do exame. Ele entende que é um teste de força e potencial, onde melhores resultados levam a maior reconhecimento. Com isso em mente, ele decide que não tem motivo para esconder seu verdadeiro poder, declarando que entrar no top 10 é apenas o começo. Antes de desafiar a área central, ele decide melhorar sua força novamente. Ele verifica seu painel de sistema, que mostra que sua técnica de lança agora está no nível avançado, e ele tem 312 pontos de habilidade. Ele nota com certa decepção que seu nível não foi automaticamente promovido de desperto. Ele deduz que a única maneira de avançar para um verdadeiro usuário de habilidades é aprendendo um método específico de cultivo, algo que ele não pode fazer durante o exame. Já que não pode aumentar seu nível, decide continuar aprimorando seus atributos básicos. Ele gasta alguns pontos aumentando seu físico em 40 e seu espírito em 22. Sentindo uma onda de novo poder percorrer seu corpo, ele cerra o punho, pronto para finalmente seguir em direção à área central. Logo, chega à entrada, onde o nível de perigo é o mais alto. O que vê o recebe com uma cena brutal. Um grupo de 9 tigres blindados devorando o cadáver de uma enorme criatura parecida com um rinoceronte. Mantendo-se a uma distância segura, Xu Jinming observa o bando. Ele rapidamente identifica o do meio, maior e com uma aura muito mais forte, como o rei dos tigres blindados. Longe de se intimidar, ele vê aquilo como uma grande oportunidade de acumular pontos, mas, quando está prestes a agir, sente outra presença nas proximidades. Chamando em voz alta, ordena que quem estiver escondido apareça. De trás de uma esquina, surge Zhou Ming. Impressionado, Zhou elogia a percepção aguçada de Xu Jinming e admite que não esperava que o misterioso estudante que entrou para o top 10 fosse ele. Xu reconhece o aluno de melhor colocação e pergunta como Zhou soube quem ele era. Zhou Mingyang
explica que conhece todos os candidatos fortes que poderiam chegar à área central. E como Xu Jinming era um nome desconhecido que subiu rapidamente nos rankings, ele naturalmente deduziu sua identidade. Joe então revela que vinha observando o bando de tigres e se prepara para sacar a espada. Xu Jinping se mostra imediatamente cauteloso, perguntando se ele pretende roubar seus monstros. Joe esclarece que não tem intenção de roubar o abate. Explica que o Rei dos Tigres Blindados é uma fera poderosa de nível intermediário do 1º grau, e junto com seus 9 subordinados, é um inimigo impossível de enfrentar sozinho. Ele propõe que unam forças para derrotar o grupo, mas Xu Jinping recusa friamente com apenas 2 palavras: não precisa. Com um olhar cheio de confiança absoluta, declara que ele sozinho é mais do que suficiente. Ignorando completamente a oferta de Joe, Xu avança com passos firmes para o campo aberto, enfrentando o bando de tigres. Sua súbita aparição chama a atenção imediata dos animais, que soltam rosnados de alerta. O rei, empoleirado sobre sua presa, ruge em fúria para afirmar sua autoridade. Os olhos de Xu se estreitam ao analisar os inimigos. Ele nota que, como esperado de um grupo liderado por um rei, os tigres possuem inteligência suficiente para formar uma tática simples, com os mais fortes na frente. O bando ruge em uníssono, preparando-se para atacar. Um dos tigres avança primeiro, rugindo ao pular sobre ele. Do esconderijo, Joe Minjiang observa tudo, dividido entre descrença e curiosidade. Decide esperar para ver se Xu Jinming está apenas indo para a morte ou se realmente possui alguma habilidade especial que justifique tamanha confiança. Diante da fera que se aproxima, Xu Jinming permanece imóvel, uma aura calma o envolvendo enquanto prepara sua lança. Num movimento veloz, começa a girar a arma com uma velocidade ofuscante, o cabo formando um círculo quase invisível enquanto ele reúne energia para o ataque. Então, libera um golpe giratório devastador, criando uma enorme onda de força que corta o ar em direção às feras. O ataque atinge com poder esmagador. Num único movimento brutal, sua lança giratória atravessa vários tigres ao mesmo tempo, espalhando sangue por toda a rua. Notificações do sistema surgem instantaneamente, confirmando as mortes e concedendo pontos de habilidade. Os corpos sem vida dos tigres caem sobre o chão ensopado de sangue. A primeira investida do bando é completamente aniquilada por um único golpe. O Rei dos Tigres Blindados, tomado pela fúria diante do massacre de sua matilha, ruge em desespero. Xu Jinming, no entanto, observa a cena com uma ponta de insatisfação. Murmura que é uma pena sua força física ainda ser insuficiente para matar todos de uma só vez. Os tigres restantes, liderados pelo rei enfurecido, o cercam prontos para vingar seus companheiros. O rei solta um rugido ensurdecedor, um ataque sônico poderoso feito para desorientar o inimigo. O som é tão intenso que estilhaça as janelas dos prédios próximos, fazendo chover fragmentos de vidro. Mesmo Joe Minjiang, observando de longe, é afetado, levando as mãos à cabeça em dor. Mas Xu Jinming permanece firme em meio ao caos. Totalmente impassível, reconhece a tentativa do rei de intimidá-lo. Com um olhar desafiador, declara que, embora a fera possa assustar outros, não o amedrontará. Quando os tigres restantes saltam sobre ele de todos os lados, Xu Jinming os enfrenta com movimentos fluidos e precisão mortal. Ele desvia de um ataque, usa o corpo da fera como impulso e se lança no ar, escapando das mandíbulas de outro. O rei, vendo uma brecha, investe, mas Xu está pronto. Ainda no ar, posiciona-se para um golpe decisivo. Com um movimento poderoso de cima para baixo, ele crava a lança diretamente na cabeça do Rei dos Tigres. A força do impacto é tamanha que parte o crânio da fera, matando-a instantaneamente. Ele aterrissa com elegância, e o sistema exibe uma notificação confirmando a morte do tigre blindado de primeira ordem classe superior, recompensando-o com impressionantes 20 pontos de habilidade. Observando de seu esconderijo, Zhou Ming fica completamente atônito. Suando e com os olhos arregalados, ele mal consegue acreditar no que acabou de presenciar. Murmura para si mesmo que é impossível uma única pessoa ter derrotado todo aquele bando, perguntando-se que tipo de monstro Xu Jinming realmente é. Xu Jinming, por outro lado, está em êxtase. Ele admira a enorme quantidade de pontos de habilidade que ganhou com os tigres e se pergunta, animado, quantos mais poderá acumular antes que as 12 horas de exame terminem.
Sabendo que mais pontos significam mais poder, decide apressar-se para encontrar o próximo grupo de feras. Antes que possa partir, Zhou Ming sai correndo de seu esconderijo, exigindo saber como Xu Jingming conseguiu esmagar todos aqueles tigres usando apenas uma lança. Ele pergunta se sua habilidade é do tipo reforço, o que explicaria sua força física incrível. Sem sequer parar, Xu Jingming apenas salta para longe, respondendo por cima do ombro que é do tipo relâmpago. Zhou Ming fica furioso, sem acreditar na resposta. Cerra o punho em frustração, achando que Xu Jingming está apenas zombando dele. Um instante depois, percebe que com tantas novas mortes, a pontuação de Xu Jingming provavelmente já alcançou a sua. Ele rapidamente verifica o placar em seu smartwatch e, para seu horror absoluto, vê que Xu Jingming não só o alcançou, como o ultrapassou completamente. O ranking agora mostra Xu Jingming em primeiro lugar com 1.122 pontos, enquanto ele foi rebaixado para segundo com 985. A realização o faz gritar de raiva. Nas arquibancadas, os oficiais explodem de empolgação. O diretor Zhang Yuan se levanta e declara que as habilidades com a lança de Xu Jingming provam que ele é um verdadeiro gênio. Ele dá um tapinha no ombro do radiante diretor Xiao Yao, anunciando que, com Xu Jingming representando a escola, John Chang certamente entrará no top 100 provincial. Ele promete apoio e reconhecimento à segunda escola após o exame, para a alegria emocionada do diretor Xiao Yao, que quase chora ao pensar na surpresa que Xu Jingming se mostrou ser, finalmente trazendo glória à sua escola. 3 horas depois, na zona central, Zhou Mingyang anda pelas ruas com expressão confusa. Murmura tentando entender onde foram parar todas as feras. Uma voz atrás dele responde que, se quer saber, deveria perguntar ao aluno que está em primeiro lugar. Ele se vira e vê sua prima Tanji, junto com os outros alunos de alto escalão, Wu Ha e Mong De. Tanji aponta para as ruas vazias e explica que Xu Jingming já matou todas as feras dali. Como eles não conseguiram encontrar nenhuma para lutar, foram obrigados a se unir. Zhou Ming fica pasmo, achando impossível que uma única pessoa tenha limpado toda a zona central. Tanji comenta que dá para ver que ele não é um usuário de habilidade ranqueado há muito tempo. Para provar, pede que ele olhe a pontuação atual de seu primo. Ela ativa seu smartwatch e o placar aparece. Os olhos de Zhou Mingyang se arregalam em total descrença ao ver o número absurdo ao lado do nome de Xu Jingming. 3.435 pontos, mais de 3 vezes sua própria pontuação. Ele só consegue balbuciar, chocado. Tanji explica calmamente o cálculo. Tirando os cerca de 700 pontos que Xu Jingming ganhou na zona central, ele ainda acumulou mais de 2.500 pontos, o que significa que deve ter matado sozinho quase 200 feras apenas na zona central. Uma gota de suor escorre pelo rosto de Zhou Mingyang ao perceber a verdade. Xu Jingming nunca teve medo de alguém roubar seus abates. Ele planejou monopolizar toda a zona central desde o início. Wu Ha então comenta sobre a situação atual. Com apenas algumas horas restantes, os melhores alunos restantes formaram um grupo. O plano é avançar até o núcleo mais profundo, uma área repleta de feras de nível superior e até mesmo um rei de feras de segunda ordem. Ele admite que entrar sozinho lá seria suicídio. Mong Di então convida formalmente Zhou Ming para se juntar ao time. Sem alternativa, ele aceita, gritando: "Pode me contar junto." A cena muda para um telhado silencioso sob a luz do luar. Xu Jingming está sentado sozinho sobre uma montanha de cadáveres de feras. Sua lança repousa ao lado e seus suprimentos estão totalmente esgotados. Ele sabe que o exame está quase no fim, mas sua caçada por poder ainda não acabou. Decide que precisa ir mais fundo, em busca de mais pontos de habilidade. Sabendo que o núcleo mais interno abriga feras de segunda ordem, ele resolve fortalecer seu poder uma última vez. Abre o painel do sistema, revelando um total impressionante de 2.413 pontos de habilidade acumulados. Com um sorriso astuto, decide investir esses pontos em um novo aprimoramento. Depois de canalizar o novo poder, ele se ergue sobre o cadáver de uma imensa fera parecida com um urso, soltando um suspiro de alívio. Agora, confiante, acredita que com esse último aumento de poder, será capaz de enfrentar o grande final do exame de combate daquele ano. Enquanto os outros alunos correm em direção à área final, a corrida derradeira começa. Nas profundezas da zona mais interna, uma nova fera terrível desperta entre as ruínas.
Uma criatura gigantesca, semelhante a um lobo de pelo branco, com olhos vermelhos brilhantes e cristais carmesins saindo de suas costas. Quando o desafio final aparece, Xu Jinmin chega ao local, calmo e preparado. Ele segura sua lança, um olhar confiante no rosto, enquanto se pergunta que tipo de fera de segunda ordem o exame reservou para ele naquele ano. Assim que Xu Jinmin chega para o desafio final, o grupo dos estudantes mais bem classificados também alcança a zona central mais profunda. Eles identificam imediatamente a enorme criatura de costas cristalinas como um urso selvagem sedento por sangue. A besta demonstra seu poder incrível ao esmagar um carro destruído com um único golpe da pata. A visão enche o grupo de pavor. Zhou Mingyang exclama que estão em sérios apuros. Munge explica que essa fera rara tem uma pele tão resistente quanto uma liga de grau E. Nem mesmo mísseis conseguem perfurá-la. Ela acrescenta, apavorada, que o único golpe daquela pata poderia matá-los instantaneamente. Diante de chances tão desfavoráveis, Tanji sugere abandonar a missão. A situação deles é ainda pior do que imaginavam. Eles percebem que o complexo não é guardado apenas pelo rei das feras, mas também por uma grande matilha de bestas de primeiro nível de alta patente. Um deles comenta sombriamente que, se entrarem, provavelmente serão massacrados pela horda antes mesmo que o urso selvagem se mova. Diante do desafio impossível, um dos membros decide desistir imediatamente, dizendo que não vale a pena conseguir uma pontuação alta se for para morrer. Zhou Mingyong tenta impedi-lo, reclamando com raiva qual é o sentido de ser bonito se vai simplesmente correr para o meio das feras para morrer. O moral do grupo está completamente destruído. De repente, Mung-Di aponta para o complexo, gritando para os outros olharem. Eles veem uma figura solitária entrando na área mortal. Os olhos de Tangui se arregalam ao reconhecê-lo. É Xu Jinmin, caminhando destemidamente em direção ao coração da horda de feras. Ele salta com graça para dentro do complexo, enquanto os outros observam incrédulos. Zhou Min reclama da dificuldade do teste, enquanto outro estudante entra em pânico, gritando que a entrada de Xu Jin assustou toda a horda, que agora se volta contra ele. Enfurecida com a invasão, toda a horda de feras selvagens avança contra ele. Xu Jinmin permanece firme no centro da rua e em um instante é completamente engolido pelas criaturas rugindo ao seu redor. Observando do telhado, os outros estudantes ficam horrorizados. Tanji se preocupa com o primo, mas Wu Hao comenta que ele foi imprudente demais. Tanji declara que precisa ajudá-lo. Ming-Di segura seu braço, tentando impedi-la, e Wu Hao a chama de louca, dizendo que seria uma morte inútil. Tanji insiste desesperadamente que Jinming é seu primo e que não pode apenas assistir enquanto ele morre. Antes que ela possa agir, uma explosão colossal de relâmpagos roxos e azuis irrompe do centro da horda. O poder bruto cria um clarão ofuscante, obrigando os estudantes no telhado a protegerem os olhos. Zhou Ming observa atônito, perguntando se aquele é o poder elétrico que Xu Jiming havia mencionado antes. Quando os relâmpagos se dissipam, a cena revelada é de pura destruição. Toda a horda de feras de primeiro nível foi aniquilada, seus corpos carbonizados espalhados ao redor de uma única figura ilesa. Xu Jiming permanece de pé entre os destroços, com relâmpagos roxos crepitando ao seu redor. Ele reconhece que apenas sua força física não seria suficiente, então precisou usar seu superpoder. Um sorriso confiante surge em seus lábios enquanto sente o imenso poder de sua habilidade de nível S. Tendo eliminado as ameaças menores, ele volta sua atenção para o desafio final, o urso selvagem sedento por sangue, erguido sobre os cadáveres de seus servos. A fera colossal solta um rugido ensurdecedor. Xu Jingming permanece calmo, analisando seu oponente. Ele nota que o urso é imenso e provavelmente pouco ágil, concluindo que, com seu poderoso poder do trovão, deve ser capaz de enfrentá-lo. Então percebe que a besta não está sozinha. Há várias criaturas menores, ainda assim perigosas, ao seu redor. Percebendo que esses monstros podem atrapalhar, ele decide que só há uma coisa a fazer. Com uma expressão determinada e os olhos brilhando, declara que vai limpar a área primeiro. Seu corpo, reforçado pela habilidade elétrica de nível S, se move a uma velocidade ofuscante enquanto ele avança sobre as feras restantes. Ele elimina facilmente um gato das sombras de alto nível, e seu relógio inteligente confirma a morte,
concedendo-lhe 13 pontos. Com um sorriso confiante, ele se impressiona com o quanto sua habilidade aprimora seu corpo, mas reconhece que não pode manter esse estado perigoso por muito tempo. Sabendo que já é o suficiente para limpar o terreno, ele abate a última das feras menores com um golpe poderoso de sua lança, ganhando mais 15 pontos por derrotar um rinoceronte unicórnio de alto nível. Com a área livre, começa o confronto final. O urso selvagem ruge em fúria, golpeando o chão com suas enormes patas e criando uma onda de choque que estilhaça o asfalto. A fera investe, fazendo o solo tremer. Xu Jinming, envolto em sua aura de relâmpagos, encara o ataque de frente. Com um salto poderoso, ele desvia da investida e gira sua lança em um arco devastador, destruindo um dos grandes cristais vermelhos nas costas da criatura. A batalha segue em um borrão, com Xu Jinming desviando habilmente dos ataques do urso e acertando golpes precisos, quebrando mais cristais e ferindo a fera. Seu relógio continua atualizando os pontos enquanto ele desmonta as defesas do Rei das Feras. O urso selvagem ruge, enfurecido ao ver seus servos caírem. Envolto em relâmpagos, Xu Jinming provoca a criatura, perguntando se ela está ficando brava. Ele promete que vai acabar com aquilo. Depois de eliminar o último dos subordinados, enquanto investe contra o rinoceronte final, o Rei Urso observa com uma inteligência sombria e astuta. Quando Xu Jing está prestes a atacar, o Rei Urso se move com uma velocidade inesperada, esmagando o próprio subordinado em pedaços para interceptá-lo. Xu Jinming se surpreende, percebendo que a besta antecipou seu movimento. O Rei Urso junta as patas, sacrificando seu último minion para criar uma onda de choque devastadora que destrói o solo e os carros ao redor. O rinoceronte final é despedaçado na explosão. No entanto, o ataque não atinge seu alvo. Envolto em sua aura elétrica, Xu Jinming gira no ar com elegância e pousa ileso, sem ser tocado pela explosão. Com o campo de batalha finalmente livre das ameaças menores, restam apenas 2 reis. Xu Jinming sorri com ferocidade, o corpo crepitando de energia. Ele declara que, sem mais servos para protegê-lo, é hora de ver se a pele blindada da fera consegue resistir à força do seu trovão. Com um impulso poderoso, Xu Jinming finca sua lança envolta em relâmpagos na cabeça do urso selvagem sedento por sangue. O impacto gera uma explosão colossal de energia púrpura que cobre o drone que o seguia, cortando a transmissão da câmera. Os estudantes no telhado são atingidos pela onda de choque e se protegem do clarão. Nas arquibancadas, os oficiais observam em silêncio atônito a tela estática. O diretor Jiang Wenshan, chocado, se volta para o reitor Xiao Yao e grita, perguntando se ele realmente chama o poder que acabaram de ver de uma habilidade de classe E, acusando-o de estar brincando. Outro oficial, igualmente impressionado, comenta que Xu Jinming conseguiu matar instantaneamente uma fera de alto nível de primeira categoria e lutar contra um chefe de segunda, algo com que até um usuário de classe A teria dificuldade. O reitor Xiao Yao, suando e sem saber o que dizer, só consegue supor que se trata de uma mutação rara de habilidade. Mesmo assim, o diretor Jiang Wenshan ri e diz que depois de hoje, a grande nação de Xia será abalada pelo nome de Xu Jinming. De volta ao campo de batalha, o resultado do ataque de Xu Jinming fica claro. O urso selvagem está ferido, com um corte profundo na cabeça, mas ainda não foi derrotado. A besta ruge e atinge Xu Jinming com a pata, lançando-o pelos ares. Ele fica chocado. Seu ataque poderoso deixou apenas um ferimento superficial. Ele cai pesadamente no chão, mas usa suas habilidades para se recuperar. Rapidamente analisa a situação e percebe que a pele do urso é resistente a lâminas e não conduz eletricidade. Admite para si mesmo que com sua força atual será difícil matar a criatura com um único golpe. O urso selvagem enfurecido começa a reunir uma energia sombria ao redor do corpo. Sentindo o poder imenso, Xu Jinming só consegue olhar surpreso murmurando: "O quê?" A energia negra envolve o urso sedento por sangue que começa a avançar como um gigantesco rolo compressor. Ele destrói tudo em seu caminho, o chão se partindo sob sua força. Xu Jinming salta sobre os destroços, cercado por relâmpagos púrpura, preparando-se para contra-atacar. Ele se surpreende por a criatura ter ativado sua habilidade de fúria tão rapidamente e reconhece que ela o odeia de verdade. Uma nota explica: fúria é a habilidade de contra-ataque das feras, equivalente a uma técnica de combate humana. Quando enfurecida, a besta
agora envolta em energia sombria, perde parte da razão e age por puro instinto. O urso curva o corpo, solta um rugido ensurdecedor e investe com ainda mais velocidade e ferocidade. Xu Jinming fica impressionado, comentando a força absurda de uma fera em estado de fúria. Ele sabe, no entanto, que esse poder tem um custo. A criatura perde completamente a inteligência, movendo-se apenas pelo instinto. Rapidamente, ele traça uma nova estratégia. Deve evitar os ataques e usar sua agilidade superior para mantê-la à distância. Ele coloca o plano em prática, desviando com velocidade incrível dos ataques incessantes da fera. Sabe que precisa esperar o momento certo para paralisá-la temporariamente. Quando a besta avança, ele canaliza relâmpagos em sua lança e a crava de lado, liberando uma explosão de energia que atinge o flanco da criatura. O ataque paralisa o monstro por um segundo crucial, seu corpo tremendo com o choque elétrico. Essa é a brecha que ele precisava. Com a fera atordoada, os olhos de Xu Jing brilham enquanto ele prepara seu ataque supremo. Ele ergue a mão, reunindo uma quantidade massiva de energia roxa e azul. Invoca todo o poder de sua habilidade de nível S, gritando: Trovão divino dos 9 céus, destrua! Um imenso raio divino desce do céu, atingindo o urso selvagem sedento por sangue. A criatura é engolida pela explosão, seus rugidos abafados pelo som dos relâmpagos. Quando a luz se dissipa, o corpo colossal da besta jaz imóvel, fumaça subindo de sua carcaça carbonizada. Xu Jinming fica sobre ela, um sorriso confiante no rosto enquanto relâmpagos dançam em seus dedos. Ele comenta que, depois de 30 segundos sob seu trovão divino púrpura, nem a defesa mais grossa poderia resistir. Mas a luta ainda não acabou. O olho da besta se abre de repente, brilhando com uma luz vermelha furiosa. Com o último e desesperado rugido, ela investe, abrindo as mandíbulas para um ataque final. A energia elétrica que percorre seu corpo provoca uma paralisia momentânea, congelando-a a poucos centímetros do alvo. Aproveitando a chance, Xu Jinming declara calmamente: é hora. Ele reúne toda a energia restante em sua lança, os olhos irradiando luz. Canalizando sua técnica suprema, ele pronuncia: relâmpago, rajada, ruptura. Ele libera o golpe. Uma esfera maciça de eletricidade explode dentro da boca aberta da fera paralisada. A explosão é colossal, um vórtice de poder que dilacera a criatura por dentro, abrindo uma enorme cratera na rua. A força da explosão finalmente derruba de vez a poderosa besta de segunda ordem. Seu corpo colossal desaba sobre o asfalto, derrotada. Uma notificação do sistema confirma a eliminação e concede a Xu Jinming mais 124 pontos de habilidade. Ajoelhado ao lado do Rei das Feras, Xu Jinming solta um suspiro de alívio, declarando que a batalha final terminou. Ele reflete que para enfrentar a fera de segunda ordem, precisou aprimorar sua técnica rajada relâmpago e fica satisfeito com o resultado. Um sorriso triunfante se espalha por seu rosto. Observa que, embora a luta tenha durado apenas 2 minutos, foi a mais empolgante de toda a sua vida. Então se pergunta quantos pontos receberá após limpar todas as feras da área central. O exame termina ao anoitecer. Nas arquibancadas, os resultados finais aparecem na tela principal e a multidão entra em frenesi. Em primeiro lugar está Xu Jinming, com uma pontuação inacreditável de 10.835 pontos. Em segundo lugar, bem distante, vem Zhou Mingyang, com 1.113 pontos, seguido por Wu Hao, com 945. Os oficiais estão eufóricos. O diretor Zhang Weishan, o reitor Xiao Yao e o professor Shen Fan saltam de seus assentos, comemorando. Eles vibram com o fato de Xu Jinming não apenas ter quebrado o recorde da cidade, mas de toda a província de Jiangnan. Chamam-no de gênio. Recordam que o campeão provincial do ano anterior havia marcado pouco mais de 8.000 pontos. Com essa pontuação, declaram que Xu Jinming praticamente já garantiu o título de campeão deste ano. Em meio à destruição, Xu Jinming ergue o olhar para o céu e nota que resta pouco tempo. Reflete sobre suas conquistas com um sorriso confiante. Ele eliminou todas as feras da zona interna e da área central. Ainda com tempo sobrando, decide voltar à área central para bater o máximo possível de feras restantes. Enquanto caminha de volta, passa pelo telhado onde os outros alunos de ponta estão reunidos.
Eles o observam incrédulos. Tanji está maravilhada. Seu primo derrotou uma besta-rei de nível 2, enquanto Zhou Minjiang fica confuso, perguntando por que Xu Jinming está voltando se já garantiu o primeiro lugar. Mangde acerta ao adivinhar que ele está indo de volta para a área central. Então, uma terrível percepção surge. Será que ele pretende eliminar todas as feras restantes? Os outros estudantes ficam sem palavras diante de tanta ambição. A realidade cai sobre eles. Zhou Ming percebe que, com a velocidade de Xu Jing, ele realmente pode conseguir. Se não saírem logo, talvez não consigam mais nenhum ponto na última hora. Ele anuncia que a equipe está dissolvida e parte primeiro. Os outros rapidamente o seguem, apressados para caçar o que ainda restar. Uma hora depois, um anúncio oficial ecoa por todo o campo de provas. O exame de admissão da Academia de Artes Marciais de Chongqing, ano 2037, foi concluído. A caça às feras não conta mais pontos, e todos os candidatos são instruídos a retornar. Por todo o local, os estudantes reagem. Uma exausta Tangui limpa o suor da testa e suspira, aliviada por finalmente ter acabado. Em outro ponto, um estudante lamenta estar a apenas uma fera da aprovação, enquanto outro comemora por ter conseguido passar por pouco. Em meio à carnificina, Xu Jinming permanece sobre sua última presa. Insatisfeito, resmunga que o exame terminou cedo demais. Ele ainda não havia terminado. À medida que os alunos deixam o local, são recebidos pelos guardas, exaustos, mas aliviados. Do lado de fora, a amiga de Tanji, Xiaoya, ainda está em choque com o poder de Xu Jin. Ela agarra o braço de Tanji e pergunta pela terceira vez se Xu Jinming é mesmo seu primo. Tanji, cansada, confirma que sim. Xiaoya, corando, confessa que o crush dela voltou e, empolgada, implora pelo contato dele. Tanji lembra que, até ontem, ela dizia não ter interesse. Xiaoya responde rapidamente que agora é diferente, já que ele ficou em primeiro lugar no exame, e continua insistindo. A conversa é interrompida por um alvoroço. Alguém grita que Xu Jinming está saindo. Uma multidão de estudantes se aglomera na saída, ansiosa para ver o novo campeão. Xu Jinming surge pelos portões, expressão calma e lança apoiada no ombro. É recebido com aplausos e gritos de admiração. Alguns brincam, pedindo que ele lhes dê uns 100 pontinhos. Ele sorri e acena, absorvendo a fama repentina enquanto caminha em direção aos ônibus. Entre a multidão, Wu Hao e Zhou Minjiang observam. Wu Hao comenta que quem deveria estar ali era Joey, mas ele responde humildemente que está satisfeito com sua pontuação, admitindo que nunca imaginou que a segunda escola pudesse produzir um monstro daquele nível. Antes que Xu Jinming possa embarcar, o reitor Xiaoya o intercepta, parabenizando-o e apresentando-o ao diretor Jiang Wenshan. O diretor informa que quer levá-lo pessoalmente. Xu Jinming observa a multidão caótica e percebe que é mesmo melhor assim. A viagem de ônibus seria cheia de perguntas. Ele entra em um carro preto elegante com os oficiais, que parte em alta velocidade. Dentro do veículo, o diretor Zhang pergunta a Xu Jinming em qual universidade de superpoderes ele pretende estudar. Xu admite que estava tão focado em treinar sua força que nem pensou nisso. O diretor garante que, com seus resultados, qualquer universidade estaria ao seu alcance. No entanto, ele o aconselha. Metade dos usuários de superpoderes de alto nível do país se formou nas 3 universidades principais e recomenda que ele considere uma delas. O diretor Jiang Wenshan então as descreve. A primeira é a Universidade de Superpoderes Xinjin, afiliada ao governo. Seus graduados podem ingressar diretamente no sistema e servir ao país. A segunda é a Universidade de Superpoderes Modu, famosa por seus recursos excepcionais e clubes de elite. Por fim, a Universidade de Superpoderes de Jinqing, que possui longa história e um corpo docente extremamente forte. As 3 universidades têm métodos de cultivo de nível máximo que não são públicos. Xu Jinming ouve com atenção. Ele entende que os despertos precisam desses métodos especiais para se tornarem usuários verdadeiros de superpoderes. Então ele pergunta o que torna um método de cultivo de alto nível tão especial. O diretor explica que, com um método iniciante, levaria de 3 a 4 anos para avançar. Com um método de nível máximo, isso leva apenas meio ano. Ele garante a Xu Jinming que, com seus resultados, ele se qualificará para uma admissão especial até mesmo das 3 melhores universidades. Depois de deixar os oficiais, Xu Jinming volta ao seu apartamento tarde da noite. No dia seguinte,
Já no banho, sentindo-se renovado, ele verifica o painel do sistema e vê que tem 2.534 pontos de habilidade restantes, o que acredita ser suficiente para entrar em uma universidade de superpoderes. Enquanto se seca, ele se pergunta se haverá competições de caça a feras depois que entrar, decidindo que terá de ir para a selva para continuar ficando mais forte. Enquanto isso, sua prima Tang-Ti chega ao apartamento acompanhada de sua mãe, Shu Ting-Yuan. Tang-Ti percebe que a porta está quebrada e decide que é uma ótima oportunidade para entrar de surpresa. Elas entram e Tang-Ti grita alegremente um cumprimento surpresa. O momento não podia ser pior. Xu Jinming, usando apenas uma toalha, acaba de sair do banheiro. Ele fica chocado ao ver sua tia e prima. Sua tia, igualmente constrangida, pergunta o que ele está fazendo, enquanto Tang-Ti fica vermelha e sem palavras. A tia então vê o apartamento destruído e pergunta furiosa como as coisas chegaram àquele estado. Um flashback explica que, depois que os pais dele morreram, sua tia ficou morando com ele, cuidando bem dele e dando-lhe o calor de um lar. Ela cumpriu seu papel de guardiã, até mesmo preparando de vez em quando a refeição favorita dele. Após o choque inicial, Xu Jinming se senta com a tia e a prima. Sua tia, Xu Tiguan, expressa seu alívio. Ela admite que ficou extremamente preocupada quando soube que ele faria o exame de artes marciais. Agora que o vê bem, sente-se confortável. Ela diz que a nota não importa. Xu Jinming fica confuso e pergunta se Tang-Ti não contou os resultados. Tang-Ti pisca e diz que é melhor ele mesmo contar para a mãe. Com um sorriso tímido, Xu Jinming conta que foi muito bem, marcando mais de 10.000 pontos. A notícia é tão chocante que sua tia cospe a bebida. Tossindo, ela pede para ele repetir a pontuação. Tang-Ti confirma que é verdade, dizendo que ele fez 11.124 pontos. A tia fica sem palavras. Um momento depois, ela explode em lágrimas de alegria e o abraça forte, exclamando que a família Xu finalmente tem um sucessor e que seus pais no céu devem estar orgulhosos. Enquanto isso, em uma sala de conferências de alta tecnologia, recrutadores de universidades analisam os resultados do exame. Uma mulher apresenta os dados de Xu Jinming, destacando sua idade, suposta habilidade de classe E e sua classificação como desperto não ranqueado. Um dos recrutadores insiste que precisam recrutá-lo caso a pontuação seja real. Outro é cético, argumentando que, com base em seu nível, ele não poderia alcançar um resultado tão alto. O debate continua, alguns dizendo que sua habilidade é pelo menos classe A ou até S. Outro recrutador debocha, sugerindo que ele deve ter trapaceado. Antes que a discussão aumente, uma figura sênior manda todos pararem. Uma mulher de postura dominante toma a decisão. Ela ordena que coloquem Xu Jinming como recruta especial de classe S por enquanto. Quanto à autenticidade da pontuação, ela declara que irá pessoalmente até Jiang Cheng investigar. No dia seguinte ao exame, Xu Jinming recebe uma notificação no celular, informando que o ranking provincial de Jiangnan saiu. Ele descobre que ficou em primeiro lugar na província, com a impressionante pontuação de 11.124 pontos. Um sorriso de surpresa e alegria surge em seu rosto, enquanto celebra por ter se tornado o primeiro colocado da província de Jiangnan. A notícia se espalha rapidamente pela internet, dominando os tópicos mais comentados. O público debate como um azarão de Jiang Qin conseguiu se tornar o primeiro da província, questionando quem é Xu Jinming e como alguém de classe E poderia alcançar tal pontuação. Céticos rejeitam a possibilidade, enquanto outros exigem ver o vídeo do exame. Em resposta às dúvidas, uma cerimônia de premiação é realizada, onde o diretor Xiao Yao fala à mídia. Uma repórter pergunta diretamente sobre a autenticidade dos resultados. Xiao Yao afirma com confiança que o site da escola já disponibilizou o vídeo do exame de Xu Jinming, comprovando a lisura da prova. Ao assistir ao vídeo, as pessoas ficam impressionadas, comentando como Xu Jinming perfurou o crânio de um rinoceronte de nível 1 com um único golpe, demonstrando força superior à de um super-humano de nível 1. Questionam como isso é possível para alguém com habilidade elétrica de classe E. Sorridente, Xiao Yao garante que o vídeo prova a veracidade dos resultados e elogia Xu Jinming como o primeiro aluno de Jiang Chen a conquistar o título de melhor da província. O diretor então entrega um cheque gigantesco de 1 milhão de yuans a Xu Jinming, parabenizando-o.
Ele anuncia que essa recompensa em dinheiro, junto com os métodos de treinamento de superpoderes, é um presente do Departamento de Educação da cidade. Além disso, o governo municipal dará um bônus equivalente e uma mansão de luxo. Os repórteres registram o momento com entusiasmo. Enquanto isso, uma mulher imponente, acompanhada de 2 seguranças, comenta ao lado de um carro que, embora Jianqi tenha divulgado as gravações, isso não garante que Xu Jinmin não tenha usado estimulantes de desempenho. Ela afirma que o passo mais importante é confirmar o nível real do superpoder dele. De volta à cerimônia, o diretor Xiao Yao pergunta ao professor Qin Fan por que Xu Jinming, o protagonista do dia, ainda não chegou. O professor Qin Fan sorri e explica que acabou de falar com ele e Xu Jinming disse que ainda está treinando na Academia de Artes Marciais. O diretor ri, achando extraordinário que o novo campeão na província ainda esteja treinando mesmo após o exame. Com Xu Jinming a caminho, a cena muda para uma sala de reuniões onde o diretor Xiao Yao serve chá nervosamente para 3 figuras intimidadoras, a quem ele se refere como professores. Quando um deles rejeita o chá com indiferença, Xiao Yao começa a suar, sentindo a aura esmagadora desses super-humanos de nível elevado, o que faz seu coração tremer. Os 3 são recrutadores das maiores universidades de superpoderes do país, e o ar é tenso, como se suas pressões espirituais pudessem colidir a qualquer momento. A mulher de cabelo curto cinza arroxeado, Jiang Xiaoyui, diretora de admissões da Universidade de Superpoderes de Modo, quebra o silêncio. Ela pergunta provocativamente para seus rivais quem é o alvo deles. Uma mulher de vestido azul claro, Su Yun, da Universidade de Superpoderes de Tianjin, diz para Jiang Xiaoyui não se fazer de desentendida. Ela declara com confiança que, se os resultados forem genuínos, Tianjin ficará com ele. Um homem de cabelo preto longo, Wu Yuan, da Universidade de Superpoderes de Jin City, debocha, afirmando que Jin City o recrutará. Com faíscas de energia estalando entre eles, Jiang Xiaoyui pensa consigo mesma que recrutar o melhor aluno sempre envolve choque entre inimigos. Quando a tensão chega ao pico, a porta se abre e Xu Jinming entra com a lança apoiada no ombro. Ele cumprimenta calmamente os 3 poderosos super-humanos. Sua chegada súbita surpreende os recrutadores. Jiang Xiaoyui o observa com interesse, notando que seu espírito está firme e que ele ainda carrega sua arma, sinal de que não relaxou no treinamento. Mais importante, ela fica impressionada por ele não ter vacilado diante da pressão combinada de 3 super-humanos de alto nível. O diretor Xiao Yao então apresenta formalmente os recrutadores a Xu Jinming. Diretora Jiang Xiaoyui da Universidade de Modo, diretora Su Yun da Universidade de Qingjing e ministro Wu Yuan da Universidade de Jin City. A primeira a falar é Zhang Xiaoyui, elogiando suas técnicas de combate impressionantes vistas no vídeo do exame. Mas ela vai direto ao ponto, perguntando por que seu superpoder não parece mais ser a fraca eletricidade de classe E, e pede uma explicação. Já esperando essa pergunta, Xu Jinming dá sua resposta preparada. Ele explica calmamente que, antes do exame, enquanto treinava em casa, foi atingido por um raio natural, e seu superpoder ficou muito mais forte. Wu Yuan e Su Yun concluem imediatamente que parece uma mutação de superpoder. Zhang Xiaoyui então sugere que Xu Jinming provavelmente não sabe o nível real de seu superpoder mutado. Ela trouxe um instrumento de detecção de superpoder e o convida a testá-lo. Ela apresenta um dispositivo circular brilhante e pede que ele use seu poder sobre ele. Xu Jinming coloca a mão no instrumento e libera seu superpoder. Uma enorme e violenta onda de relâmpagos roxo-brancos explode dele, cobrindo o dispositivo inteiro. Su Yun fica visivelmente chocada com a força absurda da eletricidade. O dispositivo conclui a varredura, identificando o superpoder como trovão divino da nuvem púrpura, mas quando tenta atribuir uma classificação, começa a apitar descontroladamente e rachaduras surgem. Em um clarão dourado, o instrumento entra em sobrecarga e explode em pedaços. O estouro espalha arcos elétricos pela sala, assustando todos. Chocado, o diretor Xiao Yao pergunta o que está acontecendo. Wu Yuan e Su Yun, porém,
ficam eufóricos. Eles afirmam que está confirmado. O poder dele sobrecarregou o equipamento, o que significa que sua habilidade deve ser, no mínimo, de classe S. Com o potencial classe S de Xu Jinming confirmado, Jiang Xiaoyui sorri, satisfeita por terem apostado na pessoa certa. A confirmação acende imediatamente uma guerra de ofertas. Wu Yuan, da Universidade de Jin City, é o primeiro a se pronunciar, oferecendo um bônus de admissão de 4 milhões, um conjunto completo de equipamentos de classe C e acesso gratuito a todos os métodos de treinamento pelos 4 anos de curso. Su Yun, da Universidade de Tianjin, zomba da oferta. Ela se volta para Xu Jinming com um sorriso encantador e apresenta sua proposta. Um bônus de 5 milhões e, durante 4 anos, acesso completo a todos os seus métodos e técnicas de combate de classe S. Xu Jinming fica surpreso com tanta generosidade. Por fim, Jiang Xiaoyui, da Universidade de Modo, faz sua jogada. Ela diz que Modo não oferece bônus em dinheiro ou equipamentos, mas pode igualar as outras propostas em métodos de cultivo. Então revela sua carta final. Eles também fornecerão um recurso de cultivo de classe S todos os anos. A menção de um recurso classe S deixa Wu Yuan e Su Yun totalmente chocados. Sem saber o que significa, Xu Jinming pergunta o que é um recurso de cultivo de classe S. Jiang Xiaoyui explica, perguntando se ele já ouviu falar de feras ferozes do tipo dragão. Ela conta que são criaturas com poder inato, já nascidas em níveis elevados, geralmente no Tier 4 ou 5, muito superiores a outras feras. Então, ela revela os detalhes impressionantes. Os recursos de classe S incluem o sangue vital do coração de uma fera do tipo dragão adulta de 8º nível. Depois de consumir esse sangue de dragão, o corpo de alguém seria enormemente fortalecido, e sua força física se tornaria comparável à de uma fera do tipo dragão. Ela enfatiza que todos os recursos de classe S estão nesse mesmo patamar. Os outros recrutadores ficam sem palavras. Su Yun admite que até ela está tentada, comentando sobre a riqueza de Modu. Wu Yuan, atordoado, aponta que recursos de classe S normalmente são reservados para alunos veteranos de elite, e oferecê-los a um calouro é algo nunca visto. Os dois percebem que não tem mais como competir. Com todas as ofertas apresentadas, os 3 recrutadores ficam diante de Xu Jinming e dizem que é hora de ele tomar sua decisão. Com um sorriso confiante e determinado, Xu Jinming dá sua resposta sem hesitar, declarando que escolhe a Universidade de Superpoderes de Modo. Decidido, ele explica que escolheu Modo não apenas pela oferta generosa, mas porque seu treinamento de combate é o melhor de toda a aliança universitária. Como muitos dos fundadores vêm de Modo, ele então se curva para Su Yun e Wu Yuan, agradecendo pelas ofertas. Ambos parecem desapontados. Satisfeita, a diretora Jiang Xiao cria uma carta de admissão brilhante e a entrega a Xu Jinming, dando-lhe as boas-vindas. Ela diz que, embora os alunos ingressem oficialmente em 1º de setembro, como recruta especial ele pode se registrar antes e terá um lugar garantido para ficar. Animado para começar, Xu Jinming pergunta se pode acessar antecipadamente os métodos de treinamento e técnicas de combate da biblioteca. Jiang Xiaoyui concorda sem hesitar, acrescentando que a escola pode até fornecer uma sala de estudos privativa. Ela entrega seu cartão de contato e diz para ele enviar mensagem quando chegar à Cidade Mágica. Com a carta de admissão nas mãos, Xu Jinming olha para o sorriso da diretora e diz que mal pode esperar para se registrar. Algum tempo depois, Xu Jinming está na estação de trem com sua bagagem, animado enquanto o anúncio chama os passageiros do trem G91 para a Cidade Mágica. Na estação, sua tia Xu Tingguan está emocionada, enxugando as lágrimas enquanto o marido, Tang Daen, a consola. Ele diz com orgulho que o menino cresceu e que, quando Xiaoming partir, vai alçar voo. Observando tudo, Tang Ti ouve o pai lembrá-la de que é hora de escolher suas próprias opções de universidade. Ele sugere que, já que o primo está indo para a Universidade de Superpoderes da Cidade Mágica, ela também deveria tentar uma universidade lá. Xu Tingguan concorda, dizendo que seria bom eles poderem cuidar um do outro. Tímida, Tang Ti concorda baixinho. No trem, faltando 6 horas, Xu Jinming já está estudando. Ele pensa que a recompensa mais importante do exame é o método universal de treinamento C. Assim como os superpoderes, os métodos de treinamento também têm classificações: iniciante, intermediário, avançado e topo de linha.
Um gráfico mostra que, quanto maior a classificação, mais rápida é a velocidade de treino e maior é o poder adquirido. Durante a viagem, Xu Jinming se concentra em estudar o método universal C. Ele identifica que é uma técnica de nível intermediário e observa que, com seu poder espiritual de 180, levou meio dia para memorizá-la. Ele lembra que, ao seguir o método, conseguiu, já no primeiro dia, sentir a energia especial do mundo. Isso desbloqueou uma nova opção no painel do sistema, mostrando um símbolo de mais ao lado de seu nível, indicando que ele já podia avançar de desperto para usuário de superpoder. Mas decide não avançar ainda. Ele lembra que o manual dizia que, quanto mais alto o nível do método usado para o avanço, maiores os benefícios. Sabendo que em breve terá acesso aos métodos de nível máximo na universidade, ele decide não desperdiçar essa oportunidade usando um método intermediário. Ao chegar à Cidade Mágica, Xu Jinming fica impressionado com o campus da universidade. Do carro, ele vê que o terreno da escola se estende por centenas de metros. Ele é recebido pela diretora Jiang Xiao, que chega em um carro esportivo vermelho e o cumprimenta, pedindo para ele entrar para resolverem as formalidades de admissão. Enquanto dirigem pelo belíssimo campus ladeado por cerejeiras, a diretora Jiang Xiao comenta orgulhosa que o campus tem 40 mil mu de área e que nem mesmo estudantes visitantes conseguiriam percorrê-lo inteiro em um dia. Xu Jinming fica encantado, dizendo que ver pessoalmente é muito melhor do que ouvir relatos. Após um registro rápido, a diretora Jiang Xiaoyui entrega a ele sua nova identidade estudantil, um cartão multifuncional que dá acesso ao dormitório. Ao se aproximarem da nova acomodação, Xu Jinming pensa nos dormitórios que viu em sua vida passada, desde quartos para 4 pessoas até apartamentos de 3 quartos. Mas nada o prepara para o que vê a seguir. Ele fica boquiaberto diante de seu dormitório, uma mansão luxuosa e imponente. A diretora Jiang Xiao explica que todos os alunos de Modu vivem em vilas, com um nível de luxo determinado pela pontuação de entrada. Como o maior pontuador da província, Xu Jinming recebe o modelo mais luxuoso, com mais de 800 metros quadrados. Ela informa que a vila é para 2 pessoas, com um andar superior e um inferior. Então ele e seu futuro colega de quarto terão cada um andar inteiro. Xu Jinming acha que ter um colega não é ruim, e até melhor do que ficar sozinho. Ele reflete sobre sua vida como órfão e admite que ainda prefere a sensação acolhedora de um dormitório compartilhado por 4 pessoas. Enquanto segue a diretora escada acima dentro da vila, a diretora Jiang Xiaoyui se senta com Xu Jinming e diz que vai explicar algumas coisas importantes sobre a universidade. Ela destaca 2 pontos principais, o sistema de créditos e o sistema de mentores. Começa explicando que em modo, créditos são tudo. Eles são usados para todas as transações, desde comprar refeições até adquirir equipamentos poderosos. Ela esclarece que um crédito equivale a aproximadamente 10 mil moedas de Daxia. A diretora Jiang Xiaoyui explica que há várias maneiras de ganhar créditos, e uma delas é uma quantia fixa dada todo ano com base na classificação do aluno. Como estudante classe S, Xu Jinming recebe 100 créditos por ano. Para mostrar isso, ela invoca um pequeno robô esférico, chamando Eva. O dispositivo flutua e projeta uma mensagem confirmando que o saldo de Xu Jinming é de 100 créditos. A diretora apresenta o robô como Eva, a IA presente em todos os dormitórios. Ela explica que o corpo principal de Eva é a IA central da escola, e as unidades dos dormitórios são subunidades. Mesmo assim, essas subunidades são inteligências artificiais de nível 4, capazes de auxiliar nas tarefas diárias. Xu Jinming fica atônito ao perceber que a tecnologia de IA em Blue Star é muito mais avançada do que em sua vida anterior. Com o primeiro ponto concluído, a diretora Jiang Xiao passa ao sistema de mentores. Ela explica que cada aluno pode escolher um mentor que admira e pedir orientação, embora o mentor precise aceitar. Xu Jinming fica interessado, perguntando se é possível receber instrução individual. Como calouro, ela confirma que sim, acrescentando que todos os mentores da universidade são indivíduos de alto nível, superpoderosos. A maioria possui técnicas originais de combate e métodos de treinamento que não são transmitidos a pessoas de fora. Esses segredos só podem ser aprendidos após se tornar discípulo oficial. Dadas as habilidades de Xu Jinming, ela informa que a universidade tem 4 mentores especializados no elemento relâmpago. Sua recomendação principal
é Yang Gentian, o reitor da Academia de Armamentos. Ao comando dela, Eva projeta o perfil do reitor. Ele revela que Yang Gentian tem 52 anos, é um superpoderoso de alto nível no Tier 7 e possui um superpoder elétrico de Rank A. Ele é mestre em várias armas, especialmente a lança, o que lhe rendeu o título de Lança do Trovão. O perfil também menciona que ele lutou contra uma baleia demoníaca de 8º Tier por 3 dias e 3 noites antes de derrotá-la sozinho. A diretora também apresenta informações sobre os outros 3 possíveis mentores, mas diz que a escolha final é dele. Após analisar as opções, um sorriso confiante surge no rosto de Xu Jinmin. Ele observa que o reitor Yang Gentian não só é o usuário de relâmpago, mas também um especialista em lanças, concluindo que ele é a melhor escolha como mentor. Com a decisão tomada, Xu Jinmin segue para a área residencial dos mentores, um sereno conjunto de construções tradicionais em meio a uma floresta exuberante. Ao chegar ao grande portão da residência de Yang Gentian, ele pensa que a casa de um mentor é muito mais imponente do que as vilas dos estudantes. Antes que ele avance, um jovem de cabelos castanhos encostado em um leão de pedra pergunta se Xu Jinming também está ali para buscar mentoria. O rapaz fica surpreso ao perceber que Xu Jinming ainda está no estágio desperto, supondo que ele deve ser um aluno especialmente recrutado. Após Xu Jinming confirmar, o outro estudante comenta que, em anos anteriores, os recrutados especiais costumavam ser indivíduos do Tier 1 intermediário ou avançado. O aluno se apresenta como Tan Ming Yang, veterano da Academia de Armamentos. Xu Jinming se apresenta como calouro recém-registrado. Tan parece impressionado, dizendo que Xu Jinming é rápido em buscar um mentor. Ele explica que a maioria dos calouros só descobre isso depois da competição dos calouros, o que desperta o interesse de Xu Jinming. Tan esclarece que essa competição é uma tradição da universidade, realizada alguns dias após o registro. Todos os professores assistem, e os alunos que se destacam são disputados por várias facções, com alguns até sendo escolhidos diretamente por mentores. Ele comenta que, embora não seja impossível para um recrutado especial como Xu Jinming buscar mentoria cedo, tentar se tornar discípulo do reitor logo após se matricular é tão difícil quanto ganhar na loteria. Xu Jinming agradece educadamente pela explicação e pergunta se Tan também está ali para tentar orientação com o professor Yang. Com um suspiro, Tan confirma, revelando que já veio várias vezes nos últimos 6 meses, mas sempre foi rejeitado. Estava prestes a desistir, mas decidiu tentar uma última vez. Assim que termina de falar, as grandes portas se abrem e um homem de meia idade, provavelmente um mordomo, aparece, assustando Tan. A expressão do mordomo se suaviza ao cumprimentá-los e informar que o professor Yang está esperando lá dentro, convidando-os a segui-lo. Fala pessoal, tudo bom? Estamos com a nossa loja de afiliados de produtos da Shopee e Mercado Livre. Tem bastante variedades de camisas, moletons, shorts e muito mais. Mas se quiser algo que não tenha na loja, deixe nos comentários. Obrigado, pessoal!